Pai teu garante. Descansa, esse mal não é pra morte. Descansa, sou eu que estou tocando agora. Já tenho a tua vitória, só precisas descansar. Diga glória a Deus, aplauda Jesus, igreja bem forte. Glória a Deus. Glória a Deus. Então no livro de João, capítulo de número 6, diz o seguinte, uma passagem tão conhecida, acho que você já leu umas 200 vezes essa palavra ou mais, né? Que diz assim, olha só. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia. Lembrando que eles estão em um deserto aqui. Eles estão em um deserto aqui. Amém, igreja? Diz o seguinte, mas aí as pessoas dizem assim, mas não tem um mar na frente? Sim. O tão conhecido chamado Mar da Galileia, água doce. De tão extenso que ele é, eles consideram como se fosse um mar. Mas ao redor deste Mar da Galileia, só tem deserto, montanhas. Quando você pega um barquinho para dar uma voltinha ali no Mar da Galileia, quando você sai com um barquinho, você sente uma brisa suave, leve. Mas na medida em que esse barquinho ele vai se distanciando da margem, os ventos que descem das montanhas, porque o Mar da Galileia é rodeado por montanhas desérticas, os ventos, eles descem da montanha e batem no centro deste Mar da Galileia. É tão verdade isso, que quando você vai navegando, quando você se aproxima para o meio deste Mar da Galileia, você sente que os ventos são mais fortes. E nesse dia aqui, em que os discípulos estiveram lá no Mar da Galileia, eles sentiram esse vento muito forte ali, com muito ímpeto. E os demônios, é claro, eles causaram aquela tempestade porque não queria que Jesus chegasse lá do outro lado, porque lá do outro lado ele havia de libertar um gadareno, um rapaz. Glória a Deus, igreja. Então há tempestades na nossa vida que são os demônios que causam. Há tempestades que a gente provoca e há outras que por conta da sua obediência a Deus, os demônios eles ficam furiosos e eles causam algumas tempestades, como foi no caso quando os discípulos atravessaram para o outro lado. Amém, amados? Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre 3 provações da vida. Só vocês? Esse é o título da palavra, tá? 3 provações da vida. Eu tenho certeza que pelo menos uma destas 3 nós estamos passando. Pelo menos uma destas 3 estamos passando. É bem verdade que pode haver pessoas aqui que estejam passando por estas 3 provações. Ou por 2. Ou por uma. Mas a verdade é que Deus nos trouxe aqui hoje para nos preparar, nos fortalecer,
nos prevenir, nos encher da sua graça, da sua palavra, de fortalecimento. Diga glória a Deus. Por exemplo, aqui vai dizer o seguinte, versículo agora 3, né? E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então, Jesus, levantando os olhos e vendo que a multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Deus, ele já sabe o que vai fazer com a sua vida. Ele já sabe o que vai fazer com esta situação que você está vivendo. Diga comigo assim: Deus já sabe o que vai fazer. Felipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão, ou melhor, 200 dinheiro ou 200 denários, dependendo da sua tradução, de pão, não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. Ou seja, ele está dizendo que meio ano de trabalho, que meio ano de 6 meses de trabalho, não é suficiente para comprar pão para aquela multidão. Estão compreendendo? Sim ou não, gente? Aí ele vai dizer o seguinte: e um dos discípulos, chamado André, qual é o nome dele? Lembrei do obreiro André, do obreiro. Diz assim, olha: então, o irmão de Simão, Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que, tendo 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isto para tantos? Diga glória a Deus. Até aqui. Depois você vai continuar lendo na sua casa. Repito, eles estão no meio de um deserto. O título desta palavra é As 3 provações da vida. Repita mais uma vez. Só as mulheres? Só os homens? As 3 provações da vida. Primeira provação que eu vejo aqui nesta palavra, que eles estavam passando, os discípulos, aquele povo, aquela multidão, homens, mulheres, acredita-se que eram entre 12 a 15 mil pessoas que estavam ali. As mulheres não eram contadas no censo na época, nem as crianças, somente os homens. Portanto, a Bíblia diz que havia 5.000 homens. Sendo assim, se cada mulher, se cada marido tivesse uma esposa, 2 filhos, então nós podemos entender que poderia haver mais de 15 mil pessoas ali no meio daquele deserto. Eles estavam passando por uma provação. E estas provações que nós vamos mencionar aqui, nada mais é do que o Senhor te testando. Grave isso. É o Senhor permitindo um teste com você. Diga comigo assim: teste. Ok? Quando Deus ele permite um teste conosco, Ele quer ensinar, Ele quer fortalecer, Ele quer te renovar, Ele quer te tirar da zona do conforto
Isso mesmo. Te tirar da zona do conforto para te levar ao confronto de algumas mudanças necessárias na sua vida. Por quê? Porque quando se fala em deserto, se fala ou se pensa em quê? Lugar seco, sem água, sem vida. Lugar seco, sem água, sem vida. Logo, a pessoa no meio de um deserto, por muitos dias, ela tem consciência que aquele lugar é seco, sem água, sem vida. A exemplo disto, a própria Agar, quando saiu da casa de Abrão por 2 vezes. E ela foi para o meio de um deserto. E no meio deste deserto não tinha água, não tinha vida, não tinha nada. E ela então quis o quê? Se entregar. Se entregar para este deserto. Se entregar para esta situação de comodismo. Tem alguém comigo? Por quê? Porque não tem vida, não tem água, não tem nada. Logo eu vou me entregar porque não há o que fazer no meio deste deserto. Situação de comodismo. Está aqui o primeiro teste. É o teste da geografia. Olhe para alguém e diga para ele assim: o primeiro teste da nossa vida é o teste da geografia. Apóstolo, não estou entendendo. Vai entender agora. Geografia fala-nos de lugar. Olhe para mim. Geografia fala-nos do lugar que você está vivendo. Geografia fala-nos da sua casa. Geografia fala-nos do lugar aonde você trabalha. Geografia fala-nos do lugar aonde você está vivendo. Tem alguém comigo? A primeira prova que vem na vida do ser humano é a prova da geografia. Observe que eles estão em um deserto. Estão no meio de um deserto. Talvez alguém aqui esteja também vivendo esta geografia desértica. O lugar aonde você vive, o lugar aonde você trabalha, o lugar aonde você está, geografia, deserto, não há o que fazer. Os discípulos, ao invés de ouvir a voz de Jesus, grave isso, ao invés deles ouvirem a voz de Deus, eles estavam ouvindo as vozes do lugar. Ao invés deles ouvirem a voz de Deus, eles estavam ouvindo a voz do lugar. Esse lugar não é bom. Esse lugar ninguém prospera aqui. Essa rua aqui, misericórdia. Esse trabalho aqui, esse local aonde eu trabalho, é terrível. O lugar aonde eu estudo, então, menina, eu nem te conto. Essa casa onde eu moro, olha, ninguém é feliz aqui. Geografia, lugar. O local onde eu abri o meu comércio, mas aquele local ali é muito ruim, não passa ninguém. Ninguém compra nada. Porque a geografia daquele lugar onde eu abri meu negócio, aonde eu abri a minha empresa, é ruim demais. Tem alguém comigo? É por isso que toda loja fecha nessa rua aqui. Porque o lugar é muito
ruim. Agora vamos entrar para o lado ministerial. Eu já vi muitos pastores ao longo do meu ministério dizer assim: esse lugar aqui é muito ruim. Esse lugar aqui não é bom para abrir igreja. Esse lugar aqui, o coração do povo aqui é muito duro. Já ouviram alguém dizer isso? Já ouviu? Já? O coração do povo aqui é muito duro. Assim que é bom? Oxi! Diga comigo, oxi, oxi. Assim que é bom. O coração do povo aqui é muito duro. Esse lugar aqui, para abrir igreja aqui, é muito ruim aqui. É ruim demais. É ruim demais. O que dizer quando Deus disse para Abraão: Abraão, erga os teus olhos e vai para a terra que eu mostrarei para você. Ele nem sabia onde era. Vai para a terra que eu vou te mostrar aonde é. Diga glória a Deus. Quando Deus diz para Moisés, a Josué: marchem, porque eu tenho uma Canaã para entregar para vocês. Chegando lá, eles mandaram os espias para espionar a terra. 12. 10 voltaram com um relatório dizendo: a terra é boa, mas tem gigante lá que é impossível a gente entrar naquelas terras. Aquele lugar não é para nós, porque tem muitos gigantes lá. Aí vieram 2 dizendo: a terra é ótima, cachos de uvas enormes, trouxeram a prova, a terra é boa. Tem gigante? Tem, mas a gente bota eles para correr porque a terra é nossa. A terra é nossa. Só vocês, 1, 2, 3. Glória a Deus. Os 10 voltaram com um relatório, porque ao invés deles ouvir a voz de Deus, eles ouviram a voz do lugar. Os 2 voltaram com o relatório, trazendo o que eles ouviram da parte de Deus. Tem alguém comigo? A pergunta é: você que está aqui hoje, você que está me assistindo, na tua geografia que você está vivendo, na sua casa, no seu trabalho, no seu comércio, na sua empresa, na sua igreja, nós pastores aqui, na sua igreja, no lugar onde você prega, você está ouvindo a voz da geografia ou está ouvindo a voz de Deus? Porque a voz da geografia, a voz do deserto, a voz do lugar vai dizer: aqui não é bom, aqui não prospera, aqui não cresce, aqui o povo coração duro, aqui você não vai para frente, aqui você nessa empresa aqui, aqui você não prospera nunca. Ó, dou 3 meses para você ficar aqui. Geografia. Sabe quando você vai ter um aumento aí? Nunca. Porque o patrão ali tem um coração duro. Tem alguém comigo? Essa geografia, aquele lugar onde você mora aí, ali é ruim demais. Ali está cheio de ladrão, cheio de bandido, é assalto todo dia. É assim, assim, assim. Ou seja, você acaba ouvindo a voz do lugar e não a voz de quem? A primeira prova que vem para nós é exatamente essa. E para nós pastores também. Para nós pastores também. Porque muitas das vezes nós abrimos uma igreja num local para começar. Para quê, gente? Para começar num lugar pequeno, numa rua escondida, talvez, como dizem. Mas eu não posso confessar que aquele lugar é ruim, que o povo tem o coração duro. Tem gente com coração duro em tudo quanto é lugar, gente. Tem alguém comigo?
Ou os amados que têm mais de 10 anos aqui conosco já se esqueceram que a gente, quando começou, era uma igreja de rua sem saída, uma rua sem saída, uma igreja pequenininha, cabia 60 pessoas, era um pancadão infernal na porta da igreja. Alguém lembra disso? Quem lembra disso aí? Levantavam a tampa do som e colocavam bem na porta da igreja. Tinha dia que eu fazia o culto assim, ó. As pessoas entravam, saíam, não entendia nada, era só por Deus. Diga-me. Você lembra, Silvana? Só Jesus para ter misericórdia. E aí um bocado de gente vinha dizendo: aqui não é bom, aqui não é bom, essa igreja não vai crescer aqui, esse lugar é ruim. E fora o coração duro desse povo aqui, não vai, não vai. Graças a Deus que a gente nunca ouviu a voz do lugar, da geografia. Sempre ouvimos a voz de Deus. Ouça a voz de Deus e não da geografia. Ouça a voz de Deus e não a voz dos lugares. Ouça a voz de Deus e não a voz do lugar. Ouça a voz de Deus e não a voz do lugar. Se Deus tiver que libertar o teu filho, Ele vai se libertar onde você está. Não precisa você mudar de lugar, de endereço, porque a voz de Deus é maior. Diga glória a Deus. Talvez eu esteja pregando para alguém aqui, pastor Luiz, que já estava pensando assim: acho que eu vou mudar deste lugar. Eu vou mudar deste lugar. Por quê? Porque meu filho está se envolvendo com fulano, com Beltrano, com... Não mude de lugar. Não mude de lugar. Não mude do lugar. Não ouça a voz do lugar. Ouça a voz de Deus e Deus vai operar um milagre. Talvez alguém aqui esteja passando por esta provação. A provação da sua geografia. Querendo sumir. Querendo largar tudo embora. Só por conta do lugar, da geografia que você está vivendo. Está ouvindo vozes do lugar. Você vai passar a ouvir a voz de Deus. E vai dar tudo certo. Poderia citar 2 exemplos apenas aqui, rapidinho. Paulo e Silas na prisão. Paulo e Silas eles estavam em uma estavam num lugar. Ali eles ouviram a voz de quem? Ouviram a voz do lugar ou a voz de Deus? João, colocado lá na ilha, sentenciado a morrer por feras, animais, naquela ilha. Ali, ele ouviu a voz do lugar ou ouviu a voz de Deus? Ele viu os céus o quê? Está aqui o livro do Apocalipse. Por quê? Porque ele não ouviu a voz do lugar, da geografia. A geografia estava dizendo: vai morrer aqui, sozinho, picado por algum animal peçonhento, ou uma fera o vai o devorar aqui, porque daqui ninguém escapa. Desta ilha ninguém escapa, nunca ninguém escapou desta ilha. Ele ouviu a voz da geografia do lugar ou ouviu a voz de Deus? Então, olhe para mim, em nome de Jesus, como seu pastor e amigo, eu quero dizer ao senhor e à senhora: pare de ouvir as vozes do lugar, da geografia, e comece a ouvir a voz de Deus. Se você ouvir a voz de Deus, você não foge, você vence, você enfrenta,
Você louva, você adora como o Paulo, Silas adorou dentro daquela prisão. Aquela geografia estava sentenciando eles à morte para o dia seguinte, mas eles estavam ali ouvindo a voz de Deus. Olha para alguém e diga para ele assim. É uma pergunta, né? Diz assim para ele, está ouvindo a voz de quem? Diga aí, a voz do lugar ou a voz de Deus? Glória a Deus. Posso fazer uma pergunta, mera curiosidade? Quem é que está aqui, que como eu, não preciso nem falar. O lugar onde você mora, o lugar onde você trabalha, o lugar onde você está, às vezes com muitas vozes. Deixa eu ver, levante a mão. Provação. Provação. Mas quem aqui ao mesmo tempo, o Senhor, Ele fala fortemente também ao seu coração. Levante a mão. É esta voz que você vai ouvir. Dá glória a Deus e aplauda Jesus Cristo de Nazaré, igreja. Bem forte mesmo o nome de Jesus. E diga glória a Deus. Então a primeira provação que nós passamos é a provação da geografia da vida. Provação da geografia da vida. Depois vou colocar o esboço por inteiro lá nas redes. A segunda provação da vida é a provação do tempo. Só vocês? Provação. Mais uma vez, 1, 2, 3. Provação do tempo. O que é a provação do tempo? Os discípulos, eles vão dizer para Jesus, Jesus, é hora de despedir a multidão. É hora de mandar essa multidão embora. Por quê? Porque eles estão famintos, como o Senhor falou. É hora, já está declinando. A noite está chegando, é hora de despedir a multidão. É hora de mandá-los embora, Jesus. Provação do tempo. O Senhor, Ele nunca fala quando vai fazer, mas Ele diz que vai fazer. Vou repetir. Ele não diz quando, mas Ele diz: eu faço. Não importa o tempo, eu faço. Eu sou Deus. Não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa das palavras que saem da minha boca. Mas eu, você, muitas das vezes temos o costume de ficar olhando pro relógio. E logo observamos que o tempo está. E logo vem no nosso coração o seguinte: está demorando. Está demorando demais. Já orei tanto, há tanto tempo estou buscando ao Senhor. Meu Deus, quando o meu milagre vai acontecer? Já estou há 10 anos, há 20 anos orando, buscando. Meu Deus, o tempo está passando. Está demorando demais. Olha para o irmão e diga assim: provação do tempo. Eclesiastes 3 vai dizer: tudo tem o seu tempo determinado por Deus. Há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo para tudo. Calma, aquieta tua alma, o teu coração, porque Deus, Ele já está cuidando de você. Ele não disse quando, mas Ele disse eu faço. Ele não disse quando, mas Ele disse eu faço. Você precisa passar pela prova do tempo, porque a prova do tempo, ela te enrijece, ela te fortalece. Diga glória a Deus.
O Senhor, Ele não quer que nós fiquemos apenas olhando para o tempo. Deus, Ele não fala mal do tempo. Ele não fala mal do tempo não, gente. Apenas Ele diz: eu não vou falar para você quando, mas eu vou fazer. Há exemplo disso. As virgens, elas estavam olhando para o relógio, só olhando para o tardando o noivo. Elas foram dormir. Tardando, foram dormir. Olhe para mim. Quem olha para o tempo, eu entendo que não perde a postura. E é exatamente isso que Deus quer de cada um de nós. O que as 5 não tiveram. Porque neste tempo, nesta provação do tempo que o amado, a amada está passando, o Senhor quer que você mantenha a tua postura. Eu vou repetir. Nessa provação do tempo, o Senhor quer que você mantenha a tua postura. Sabe? Porque quando o noivo chegar, não quer encontrar a sua noiva dormindo. Quando o noivo voltar, não quer encontrar a sua noiva chorosa, reclamando, murmurando: meu Deus, que demora, que chatice essa vida, meu Deus, está demorando demais. Não, isso não é postura. Isso não é a postura que Deus quer encontrar em você. A postura, quando o teu milagre chegar, que Deus quer encontrar em você é: eu creio que ainda virá, eu acredito, eu continuo crendo, porque a fé, a esperança e o amor ainda está viva dentro do meu coração. Olha para alguém e diga assim: esta é a postura que Deus quer ver em cada um de nós, na provação do tempo. Glória a Deus. Despede a multidão, Jesus. Não tem dinheiro. Ou seja, o tempo, a provação que eles estavam passando, eles queriam desistir. E não era essa postura que Deus queria que eles tivessem. A postura, ao longo do tempo da sua vida, cabeça erguida, de pé, continua lutando, porque o Senhor é contigo. A postura que Deus quer: não desanime, passe o tempo que passar, permaneça vivo, de pé, com os olhos abertos, com crença e fé no Deus vivo e no Deus Todo-Poderoso. Deus, Ele não quer que você tenha uma postura encurvada, olhando para baixo. Não. Deus, Ele quer que você tenha uma postura olhando para o alto, como já dizia o salmista: elevo os meus olhos para os montes e digo: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e que fez a terra. Alguém para dar glória a Deus? Só os que estão com postura para receber o milagre. Aleluia, Jesus. Diga para o irmão do lado aí: postura, meu filho. Postura de guerreiro. Postura, cabeça erguida. Postura para receber o que Deus quer te entregar. Nada de cabeça baixa, deixando a tristeza tomar conta, o desânimo tomar conta, a desesperança tomar conta, só por conta do tempo, está demorando muito. Lembra de Marta, né? Se é hora, Jesus, de chegar, sinal de que Marta só estava olhando para o quê? Mas não tinha postura
Porque ela só estava olhando pro e não tinha. Isso é hora, Jesus? Isso é hora de chegar? Chegou atrasado para o milagre. Jesus vai ter que dizer para ela: Marta, Marta, se vacilões, Marta, Marta, tem um chicote aí, tem alguém aí, gente? Marta, eu não cheguei para o milagre, Marta, mas eu cheguei para a ressurreição do seu irmão. Chego atrasado não, Marta. Eu chego para operar o extraordinário. Aquilo que olhos nunca viram, ouvidos nunca ouviram, e que jamais penetrou em coração humano, vai viver o extraordinário, Marta. Postura. Diga para dois aí, vai para acordar. Diga para ela assim: postura de homem de Deus. Postura. Postura. Para de ficar confessando: ah, meu Deus, está demorando tanto. Quando que vai chegar meu milagre, Senhor? Quando? É essa postura que Deus quer ver em você? Não, a postura que Deus quer ver em você dizendo: eu creio, confio. Aleluia. Último exemplo aqui, eu encerro para a terceira provação. Quem é que não lembra do episódio de Abraão e Sarai? Sarai, ela não teve paciência do que? De com o que, gente? Postura. Ela perdeu a compostura. Abraão, meu mozinho, tem a serva nossa, deita com ela, sabe, Abraão, meu mozinho. Assim Deus cumpre a promessa que Ele falou para você. Deus não precisa de ajudinha. Olhe para o irmão e diga para ele assim: Deus não precisa de mãozinha. Diga assim: Deus não precisa de jeitinho. Ok? Deus não precisa de um jeito. Não, vou ajudar Deus. Eu vou ajudar Deus a fazer o milagre porque Ele está demorando. Perdeu postura. Se Deus diz que daria um filho a ela, mesmo que as suas regras tinham se acabado, Deus é Deus para cumprir a promessa, gente. Se Deus disse para Abraão que faria dele ele seria pai de multidões, pai de uma grande nação, como as estrelas do céu, como a areia da praia do mar. Logo, se ela não fosse estéril, não seria milagre. Se ela não fosse seca, não seria milagre. Deus, Ele permite algumas coisas acontecerem na sua vida para que o milagre aconteça. Você está comigo, gente? Vou repetir. Deus, Ele permite algumas coisas ao longo do tempo. Ele permite, vontade permissiva do Senhor, para que todos vejam que Deus é Deus de milagres na sua vida. Mas ela olhou muito para o tempo. Está demorando muito. E infelizmente Abraão acabou cedendo. E como consequência disso, o que era para ser por aqueles tempos se atrasou. Demorou mais. Consequência do pecado. Consequência da ansiedade, da pressa. Jesus, Ele disse, através
do apóstolo Pedro. Lançai sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele já tem cuidado de vós. Lance sobre ele as tuas ansiedades, porque ele já está cuidando de você. Deus já está cuidando de você, para que pressa? Deus está cuidando do teu filho, para que pressa? Deus está cuidando da tua filha, para que pressa? Deus está cuidando do teu casamento, para que pressa? Deus está cuidando do teu trabalho, da tua vida, da tua faculdade, para que pressa? Deus já está cuidando de você. Deus já está cuidando de você. Eu vou ficar nisso até alguém da glória. Deus já está cuidando de você. Aleluia, dá glórias ao Senhor. Ele já está cuidando de você. Lança sobre ele a tua ansiedade, igreja. Pergunta para o irmão: está passando pela prova do tempo também? Como Deus fala conosco, né, gente? Quem aqui está passando pela prova da geografia, do lugar onde você vive, trabalha, etc e tal? Deixa eu ver, levanta a mão. Provação do lugar, da geografia. Baixa a mão. Quem está passando pela prova do tempo aqui também? Levanta a mão, tanto quanto eu. Deixa eu ver, levanta a mão. Levanta a mão, levanta a mão. Levanta a mãozinha assim, dá uma olhadinha ao seu redor. Isso te consola bastante? Se te consola, dá um grito de glória e aplauda a Jesus. Ele já está cuidando de você. Já está cuidando. Já está cuidando. Prova da geografia do lugar. Não vou ouvir a voz do lugar, eu vou ouvir a voz de... Prova do tempo. Prova do tempo. Eu vou crer. Acreditar. Continuar crendo, acreditando. Que o tempo não é meu, o tempo é de Deus. Ele é fiel para cumprir. Não disse quando, mas disse que vai fazer. Então eu vou esperar no tempo do Senhor. Bem-aventurados são aqueles que confiam e esperam nele, e estes não serão confundidos. Glória a Deus. Ele já está cuidando de você. Terceiro e última provação. Eles vão dizer: Senhor, o que é 200 denários, meio ano de trabalho para alimentar essa multidão? Felipe. Aí depois vem André com um menino, 5 pães e 2 peixes, vai dizer assim: isso aqui então, 200 denários já não dá. Aí André: isso aqui então, 5 pães e 2 peixes, Jesus. Sabe o que significa isso? A provação das condições desfavoráveis. Repita comigo assim: provação das condições desfavoráveis. Posso falar? Ó, eu vou falar olhando aqui para a câmera, para suavizar para vocês aqui um pouquinho, tá? Ok? Combinado? Então tá bom. Para de ficar inventando desculpas que não tem condições. Para de ficar inventando desculpas dizendo: eu não tenho dinheiro, eu não tenho condição, eu não sei falar, eu não tenho eloquência, eu não sou bonito, eu sou feio, eu sou isso, eu sou gordo, eu sou magro, eu sou isso, eu sou aquilo. Para de ficar inventando desculpas. Para de ficar inventando desculpas. Para de ficar inventando desculpas. Olha para alguém do lado e diga para ele agora, só para me salvar minha pele. Diga para ele assim: para de ficar inventando desculpas. Mas as minhas condições são desfavoráveis. Eu não tenho dinheiro. É que nem um rapaz uma vez do Simara. Ele disse assim:
Eu disse para ele: meu filho, você estava desempregado. Sabia fazer pão. Que pão maravilhoso. Pão doce, pão de queijo, pão recheado, pão com torresmo. Uma delícia os pães dele. E ele dizia: eu estou desempregado. Trabalhava na padaria assim e tal. Estou desempregado. Quanto tempo, meu filho? Quase um ano. Eu falei para ele: mas por que você não faz pão em casa? Eu te ajudo. Você faz pão em casa e você sai vendendo os pães. Certo ou errado, gente? Sabe o que ele disse? As minhas condições são desfavoráveis, apóstolo. Eu falei: como assim suas condições são desfavoráveis? Eu não tenho carro. Ele disse que não tinha o quê? Eu não tenho carro. Eu olhei para ele e falei: eu não acredito que você está me dizendo isso. E desde quando você precisa de carro para vender os seus pães? Daí eu falei: eu vejo que você vem para a igreja de bicicleta. Bota um cesto atrás dessa bicicleta, meu filho. Faz o pão na tua casa e vai à luta. É que... inventando desculpas, dizendo que as suas condições são desfavoráveis. Para de graça, hein? Olha para o irmão que está do teu lado e diga assim: você para de graça. Diga para ele assim: para de graça, dizendo que as suas condições são desfavoráveis. Olha. O que é 200 pão, Jesus, para alimentar essa multidão? Aí vem o outro. E esse aí com 5 pão e 2 peixinhos? Eles estavam confessando que as condições eram o quê? Gente, você não aprendeu que o pouco com Deus... Você não aprendeu ainda que o pouquinho que você tem, se você for fiel nele, Deus ele pode multiplicar isso na sua vida. Então nunca diga que as condições são desfavoráveis. Por mais pouquinho que seja, diga: eu creio na autoridade do nome do Senhor, que esse pouquinho vai multiplicar. É favorável para Deus. Por quê? Porque Deus não precisa, grava isso, se você quiser anotar, quiser escrever, anote. Deus não precisa de condição favorável para fazer milagre. Deus não precisa de condição favorável para fazer milagre. Repito de novo: Deus não precisa de condição favorável para fazer milagre. Repita comigo assim: Deus não precisa de condições favoráveis para operar o milagre. Ah, eu vou esperar. Acho que você já ouviu alguém dizer isso aqui, ó. Eu vou esperar a condição melhorar primeiro. Já ouviu alguém dizer isso? Quem já ouviu? Já passou 10 anos e a pessoa está esperando a condição melhorar. Sabe quando vai melhorar? Sabe quando? Desse jeito aí, sabe quando? Nunca. Porque quem faz melhorar é você, através da sua atitude, da sua decisão. Enquanto você estiver dizendo que as condições não são favoráveis, milagre não acontece. Agora, quando você diz para o profeta: profeta, eu só tenho aqui em casa um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, e o profeta vai dizer: então vai lá e faz um pão para mim comer primeiro. Mas eu vou comer e vou morrer. Olha aí, dizendo que as condições eram mas quando o profeta chega, ela fez. O profeta comeu. Os filhos comeram depois.
E o profeta vai dizer: agora, nunca mais falta a farinha na tua panela e nem o azeite na tua botija. Porque a condição aqui foi favorável para que o milagre da multiplicação acontecesse aqui na tua casa. Jesus vai caminhando, se aproximando da beira da praia. Os discípulos estão voltando depois de uma noite de pescaria e nada. Jesus vai dizer: tem peixe? E eles vão dizer: ficamos a noite toda aqui e nada, porque as condições estão Jesus vai dizer: ah, é? Noite toda? Noite toda. Desfavorável? Desfavorável. O mar não está para peixe? Não está para peixe. Lança a rede do lado direito. É o quê? Lança a rede do lado direito. Mas Jesus, à noite e o dia amanhece, está lança a rede do lado direito. Tudo bem. Sobre a tua palavra lançaremos as redes. Ainda que as condições, humanamente falando, estejam desfavoráveis. Mas pelo menos vai assim, vai. Pelo menos vai desse jeito. Sobre a palavra de Deus eu vou lançar minha rede. Sobre a tua palavra eu vou lançar minha rede. Diga glória a Deus. Eles lançam a rede. E aquilo que era uma condição desfavorável se tornou favorável para Deus operar um milagre. 153 peixes. As redes se romperam. E o milagre aconteceu. Você toma posse. De novo. Para de ficar inventando desculpas. Você acredita que tem gente que inventa desculpa, que não larga de fumar, não larga de beber, só porque tem pessoas do lado dela que fuma e bebe? Ui. Diga, ui. Ah, eu não consigo parar de fumar porque o fulano do meu lado fuma. Ah, eu não consigo parar de beber porque lá no meu trabalho um monte de gente bebe. Aí eles sabem como é que é, né? Eles me convidam para beber e aí eu vou e... Tem alguém comigo? Para de ficar inventando, porque as condições, elas estão favoráveis para que Deus opere um milagre na sua vida. Você toma posse? Então repita comigo. Primeira provação: geografia. Diga o lugar aonde eu devo ouvir a voz de Deus e não do lugar. Diga, segunda provação da vida é o tempo. Diga assim: ao longo do tempo não posso perder a minha postura. Glória a Deus. Diga, terceira provação: condições desfavoráveis. Pare de inventar desculpas. Alguém aqui está passando por uma dessas três provações aqui? Se estiver passando, dá um pulo desta cadeira, porque eu entreguei a palavra. Aplauda Jesus, aplauda Ele, igreja, bem forte o nome de Jesus. Oh, meu coração alegra com essa palavra, gente. Porque essa palavra fala comigo. Eu vivo isso aqui. Eu vivo essa palavra, vivi essa palavra dia após dia na minha vida. A aprovação da geografia do lugar, a aprovação do tempo e a aprovação das condições. Nunca diga que você não tem condições, porque não é isso que a Bíblia diz. A palavra de Deus diz: eu tudo posso. É isso. Eu tudo posso. Se a palavra de Deus diz tudo posso, então você tem condições. Não aceite que terceiros diga que você não é ninguém, que você não vai prosperar, que você não vai concluir. Não permita isso. Não diga que você não tenha condições, porque você
tem um Deus que tudo pode e Ele te fortalece. Glória a Deus. Para de ficar inventando desculpas. Ah, mas eu não sei ler, não sei escrever, não sei falar, não sei isso, não sei aquilo. Isso aqui. Meu olho é verde, meu olho é roxo, meu olho não sei o que. Para de ficar inventando. Deus é contigo. Já deu tudo certo. Tá ligado, igreja? Levante as mãos e dá glórias ao Senhor. Aleluia. Pastores, cada um faz uma pequena oração em nome de Jesus. Vai dando glórias ao Senhor, igreja. Isso. Se o teu coração se alegra, dá glória a Deus com esta palavra agora, igreja. Sim, meu Deus.